o evento. Bom, primeiramente eu gostaria de dar boa noite a todos e agradecer ao Centro Interdisciplinar de Relações Internacionais de Integração pelo apoio para que a Semana Acadêmica de Relações Internacionais de Integração ocorresse e também ao Centro Acadêmico de RI Eduardo Galeano pelo apoio financeiro. E, em especial, o incentivo do professor Lucas Kerr, que atualmente é coordenador do Centro Interdisciplinar e que deu todo o apoio para que esse evento ocorresse. Esse evento ele é fruto do esforço de aproximadamente 20 estudantes de RI, foram 20 estudantes que organizaram a Semana Acadêmica nesse ano, e ele reforça de forma muito positiva a atuação do estudante como um agente ativo, de fato, na universidade. Nesse sentido, e puxando um pouco o gancho, gostaria de lembrar a todos os presentes que, nesse final de semana, nos dias 10 e 11 de novembro, ocorrerá o primeiro Congresso Estudantil Unileiro, um congresso que foi organizado, está sendo pensado para que a gente possa debater a questão da organização estudantil na UNILA. Todos os estudantes estão, desde já, mais que convidados, estão convocados a participarem do congresso. E, voltando a falar sobre a SARI, esse evento ele foi pensado para a gente poder debater conjuntura das RIs contemporâneas. Essa é uma grande ansiedade que todos os estudantes de RI têm desde o primeiro semestre, desde o ingresso no curso, que a gente debata a contemporaneidade, a gente debata a conjuntura. E uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente vai discutir conjuntura sempre é que são debates em aberto, não são debates fechados ou acabados em si mesmo. Por isso mesmo eu convido a todos e instigo a todos que participem da Semana Acadêmica de RI de forma ativa, não apenas como ouvintes. É muito importante para que o evento seja de fato um sucesso, que todos participem, colaborem, debatam, estejam presentes aqui de corpo e alma, não só de corpo. Nesse sentido, eu convido a minha colega também da organização da Semana Acadêmica, Beatriz Abreu, para apresentar o nosso palestrante de hoje. Boa tarde. Primeiramente, é uma grande satisfação que convidamos o professor Nildo Orix para compor nossa mesa. O professor possui doutorado em Economia pela Universidade Nacional Autônoma do México. Atualmente é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos IELA e professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de economia, atuando principalmente nos seguintes temas: dependência e subdesenvolvimento na América Latina, integração latino-americana e as transformações do capitalismo contemporâneo. A perspectiva adotada é a teoria marxista da dependência e, no momento, realiza pesquisas sobre as relações entre marxismo e nacionalismo. Passamos agora a palavra para o professor Nildo. Após sua exposição, abriremos para o debate. Obrigada. Bem, boa noite. É um prazer estar aqui para agradecer a presença de todos e, sobretudo, o generoso convite, em especial depois dessa apresentação que mostra o papel protagônico dos estudantes na universidade e na organização do evento, na concepção da semana. Muito honrado por esse convite, agradeço em nome do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. O tema que nós escolhemos para debater é o tema da dependência e emancipação na América Latina. E esse tema está proposto porque, a respeito de todas as considerações sobre o conservadorismo, sobre o fim da história, sobre o avanço da vida, para isso eu quero dizer que nós estamos, no Brasil, no conjunto da América Latina, vivendo um momento da Revolução Latino-Americana, em especial da Revolução Brasileira. Eu queria começar dizendo algumas palavras sobre o que é a Revolução Brasileira. Na nossa concepção, a Revolução Brasileira é, em primeiro lugar, o despertar do povo para os seus principais problemas do Estado, da economia, das classes
e da cultura. É o despertar de um povo que, obrigado a lutar em condições inicialmente adversas, começa a tomar consciência de sua real situação. Esse processo, no caso brasileiro, ele é muito claro, desde que, no segundo mandato da presidente Dilma, a presidente Dilma aplicou um programa de ajuste que afeta diretamente os interesses da maioria da população. E esse programa de ajuste, que na verdade é uma guerra de classes contra os interesses da maioria da população, foi aprofundado de maneira ainda mais radical a partir da ascensão de Michel Temer à presidência da República, que encabeça um governo liberal e corrupto e leva essa guerra de classes contra os interesses populares às suas últimas consequências. 3 são os exemplos mais notórios, mais cabais dessa guerra de classes contra os interesses populares. O primeiro foi, naturalmente, a supressão das leis trabalhistas da CLT, que tinha sido uma conquista de longa data para os trabalhadores, no gosto do processo de modernização capitalista, encabeçado por Getúlio Vargas. O segundo é a tentativa em marcha de suprimir o estatuto da Previdência Social como um direito inalienável dos trabalhadores, porque nas condições demográficas brasileiras, supor que alguém precisa trabalhar 49 anos para ter direito à Previdência Social, isso significa completamente que não se trata de uma reforma, mas precisamente da supressão da Previdência Social, que está em curso, que o governo tem dificuldades para fazer, mas que está na pauta cotidiana das classes dominantes do Brasil. E, em terceiro lugar, foi a aprovação desse limite constitucional do investimento público, contendo o gasto corrente do investimento e dando livre curso para a festa do rentismo brasileiro, ou seja, da acumulação fictícia de capital, que aparece no centro dessa crise, cujo epicentro é, naturalmente, a explosão do Bitcoin. Essas 3 medidas mostram que esse governo move uma guerra de classe contra os interesses da população, e essa população, a maioria do povo, começa a despertar a partir da grave crise econômica que implica hoje uma taxa de desemprego de 21% a 22% na Grande São Paulo, são quase 25, 26 milhões de trabalhadores desempregados, já pelo terceiro ano consecutivo. A maior parte da população não acredita nesse governo, vê seus interesses e começa a dar uma resposta muito significativa a essa crise. O segundo aspecto dessa crise é o fato de que a maioria absoluta da população não acredita no atual sistema político. E a descrença dos partidos políticos é muito profunda e eu diria que é muito bem-vinda. Porque nós vivemos num sistema político que eu caracterizei, junto com o meu amigo Gilberto Vasconcelos, um sistema tucano, que é uma oposição partidária entre petistas e tucanos, que começou em 1994 e que se esgotou completamente em 2014. Como e por quê? Porque em 2014 nós tivemos 2 candidaturas, uma do senador Aécio Neves e outra da ex-presidente Dilma. A presidente Dilma vence o senador agora claramente acusado de corrupção, a dele de perder o mandato, e ao derrotá-lo por uma estreita margem, ela acaba imediatamente adotando como sua primeira medida de governo o programa econômico defendido pelos derrotados. O que aos olhos da absoluta maioria da população ficou claro, não para o cientista político, não para o marxista, não para o crítico, mas para o homem comum, o brasileiro comum, submetido ao controle da opinião pública, à baixa organização da sociedade civil, etc.,
ficou claro que, no fundo, as eleições não resolviam o problema e ganhando. Quem ganhasse, o programa econômico aplicado seria do ajuste. As pessoas acordaram para esse fato. E, ao observar isso, observaram, num primeiro momento, desde uma consciência ingênua, desde uma consciência ainda no marco do liberalismo, que o sistema político era incapaz de representar os interesses antagônicos de uma sociedade sabidamente desigual, uma sociedade em que 10% da população controla 90% da riqueza. Com o colapso desse sistema político, que apareceu de forma muito evidente nas últimas eleições municipais, sobretudo no caso do Rio de São Paulo, vocês observaram que a maior parte dos votos foram dados para brancos, nulos e abstenção, e não para os vitoriosos. O que significa? Que a grande maioria da população não se encontra representada nesse sistema. Isso, que a primeiro momento pode parecer algo desfavorável, eu digo que é um momento de tomada de consciência muito grande da população, que, por razões sobradas, não acreditam no sistema político atual. E não acreditam no sistema político atual, porque basta observar as três esferas do poder constituído. Um Congresso Nacional, em que é composto basicamente por ladrões, por deputados e senadores corruptos, indiciados, delatados, presos ou ao bordo da prisão. Por uma corte em que um ministro, o ministro Barroso, acusa o ministro Mendes de ser conivente com os crimes do Código Branco. E o terceiro, que é o presidente da República, Michel Temer, que, na última tentativa vitoriosa de permanecer no cargo, gastou nada menos do que 32 bilhões de reais na compra de apoio das bancadas vinculadas aos bancos, aos latifundiários, aos grandes comerciantes e às multinacionais. De maneira muito clara, o quadro brasileiro expressa, no contexto da América Latina, uma crise gigantesca. Para a visão liberal, de esquerda ou direita, o que está em jogo é que tem um ascenso das forças conservadoras. Vocês podem observar, tem um certo pensamento progressista que supõe que o que está em marcha é um ascenso das forças conservadoras. Eu digo que é ao contrário. O que está em marcha é um despertar de milhões de latino-americanos que já não alimentam ilusões no sistema político democrático burguês e menos ainda no sistema de representação democrático burguês, ou seja, eleições, imprensa livre, parlamento aberto, etc., etc., etc. Essa posição pode estar referendada no fato de que nós não temos nenhum governo de direita na América Latina com popularidade. O governo de Enrique Peña Nieto, no México, é um governo de escassa aprovação social. É um governo que tem menos de 16% de apoio da população. Então, num país tão importante como o México, o que nós estamos observando é que a classe dominante apoiada, a classe dominante local mexicana apoiada pelos Estados Unidos e pela Embaixada de Washington, não conta, de maneira alguma, com apoio popular. Se vocês pensarem no outro país da América Latina, que está intimamente vinculado aos interesses estratégicos, militares, econômicos, políticos e culturais do Estado Unidos, que é a Colômbia, o governo do presidente Santos é um governo que tampouco goza de popularidade, tanto pelo lado da esquerda quanto pelo lado da direita, que encontra no ex-presidente um apoio da direita e deixa o governo colombiano muito débil. E se nós olharmos no caso da Argentina, o governo Macri, vamos ver que é um governo que também tem escasso prestígio popular. Derrotou a ex-presidente Cristina Kirchner em eleições muito disputadas, e um ano depois é um governo afundado no descrédito popular, com imenso aumento do desemprego, com corte dos programas sociais, incapaz de levar a cabo a agenda chamada liberal, que modernizaria a Argentina, tiraria ela supostamente do caos populista e colocaria a Argentina na rota do crescimento, do desenvolvimento, da distribuição de renda do emprego. Eu coloco esses três casos para mostrar que a dependência latino-americana nesse último período
se aprofundou de maneira inédita em nossos países. E que não há um único caso de um governo conservador com popularidade na América Latina. Portanto, me oponho claramente a todas aquelas análises que supõem que nós estamos diante de um avanço da direita na América Latina. Não observo isso. Tampouco observo esse quadro dentro dos Estados Unidos. O governo do presidente Trump é um governo caído no descrédito. Nos Estados Unidos, há setores significativos discutindo o impeachment do presidente Trump. E ele tem uma popularidade, nesse momento, absolutamente baixa. Se pensarmos no processo eleitoral estadunidense, nós vamos ver que a grande figura do processo eleitoral estadunidense não foi o Trump e nem a ex-secretária Hillary Clinton. Foi precisamente um senador lá considerado um outsider, que era Bernie Sanders, que arrecadou quase tanto dinheiro quanto a principal representante do Wall Street, que era Hillary Clinton do Partido Democrata, e que enfrentaria um magnata no segundo turno, e todas as pesquisas de opinião indicavam que a única forma de Trump perder seria se enfrentasse Bernie Sanders, e não a suposta continuidade do Partido Democrata representada por Hillary Clinton. Se nós pensarmos no caso da Inglaterra, com o Corbyn, é a mesma coisa. E se pensarmos no caso da França, o fenômeno do Mélenchon na França foi o avanço da esquerda. Então, quando eu observo o sistema europeu e o sistema dos Estados Unidos, ao contrário de uma esquerda liberal no Brasil, eu não observo o avanço da direita. Eu observo precisamente o avanço da esquerda. No caso concreto brasileiro, essa esquerda abriu para uma esquerda brasileira, uma esquerda que eu postulo de um novo radicalismo político, que eu chamo de Revolução Brasileira, quero terminar explicando isso, é precisamente o fato de se abrir um espaço histórico para elaborar um novo programa, o programa da Revolução Brasileira, inaugurar uma nova praxis política que até 2014 era rigorosamente impossível de fazer, porque a sociedade brasileira estava falsamente polarizada na briga entre petistas e tucanos. Quando tanto petistas e tucanos tinham, em primeiro lugar, o mesmo programa econômico que era a administração do Plano Real. Em segundo lugar, faziam parte do mesmo sistema político corrupto que levou não só tucanos, MDBistas, demos, como petistas, para as barras do tribunal, misturando esses partidos numa grande crise moral e política da qual eles não são capazes de se recuperar. Digo claramente que não tem nenhuma fé, nenhuma ato de bondade, nenhuma benevolência para o juiz Sérgio Moro, do Paraná, que não pode tocar nas questões centrais da corrupção do Estado brasileiro, que não estão no sítio de Atibaia ou no triplex do Guarujá, que estão no Banco Central e no Ministério da Fazenda. O caráter persecutório dos tribunais contra Lula não elimina o fato de que o ex-presidente pode ser considerado, no meu juízo, um corrupto. Por quê? Porque dirigiu durante longos 13 anos um sistema político que é, no seu conjunto, corrupto. E que os métodos utilizados para permanecer no governo foram tão semelhantes, muito próximos, daquele mesmo sistema político que beneficiou Fernando Henrique Cardoso, com a compra da emenda da reeleição, como beneficia Michel Temer de uma maneira despudorada, absolutamente clara, em que a corrupção é a norma, a regra, descarada aos olhos da imprensa, aos olhos do público que quer observar. Esse quadro, nós temos que explicar por que essa crise se instaurou na América Latina. É porque, na América Latina, há uma alteração substancial do desenvolvimento capitalista. Nós, e o título dessa exposição é Dependência e Emancipação na América Latina, somos um continente caracterizado por ser um país dependente e subdesenvolvido. Chegar a essa concepção, que os países latino-americanos não são países emergentes, ou como se diz de uma maneira absolutamente colonizada e bocó, global players, ou países em desenvolvimento, mas são países subdesenvolvidos e dependentes, tardou um esforço e foi resultado de um acúmulo teórico da sociologia, da economia, da ciência política, dos historiadores, dos antropólogos, durante 40, 50, 60 anos.
O pensamento crítico latino-americano tardou em identificar os países latino-americanos como dependentes e, ao fazê-lo, observou muito claramente que aqui nós teríamos sempre, naquela fórmula impecável de André Gomes Frank, um dos pensadores que viveram aqui na América Latina, nós teríamos desenvolvimento, mas seria um desenvolvimento do subdesenvolvimento, de tal maneira que cada onda modernizante que nós sofremos, ela não faz mais do que aprofundar as características mais nocivas da economia, do Estado, das classes sociais e da cultura. Como, por exemplo, brasileiro, poderia dar o exemplo mexicano. Exatamente quando o México assinou, em 1º de janeiro de 1994, um tratado de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá, a economia mexicana entrou num processo sem precedentes de desnacionalização e uma crise agrícola tão profunda que o México passou a importar, pasma, milho, aquele mesmo milho que fez José Ángel Astúrias escrever Hombres de Maíz. O que significa isso? Hombres de Maíz, os impérios pré-colombinos que se estabeleceram a partir da cultura do milho. Essa mesma que mesmo um historiador como Fernando Brodel mostrou que foi indispensável para realizar a conquista, porque é um alimento que pode permanecer dias, meses a fio, sem degenerar. Vejam, esse país, o México, que entrou no processo de integração com os Estados Unidos, que é o ideário do liberalismo de direita latino-americano, segundo a qual nós não podemos fazer uma integração entre os nossos países, mas temos que fazer prioritariamente uma integração com os países desenvolvidos. A experiência do Tratado de Livre Comércio entre México, Canadá e os Estados Unidos revelou de forma cabal que essa não é uma forma de desenvolvimento, ao contrário, é uma via rápida, fast track, exatamente para quê? Para aprofundar o subdesenvolvimento da dependência, criando uma crise agrícola sem precedentes, um fluxo migratório para os Estados Unidos inédito, com uma dependência científica e tecnológica nunca antes vista naquele país, uma desnacionalização dos setores produtivos e o comando do país por hordas de bandidos e criminosos que levaram o presidente dos Estados Unidos a chamar o México de um Estado falido. Esse exemplo mexicano não é discutido nas faculdades de economia e eu acho que é muito pouco discutido nos cursos de relações internacionais. Cursos de relações internacionais que estão cada vez mais voltados para uma pauta pós-moderna e pontos sem sentido que não tocam nas veias abertas da América Latina, que não tocam na essência dos problemas latino-americanos que estão carentes de uma análise e de soluções práticas. Digo isso aqui sem nenhuma arrogância nessa universidade. Eu estou dentro da Universidade Brasileira, estou dentro do curso de Economia, meu departamento é de Economia e de Relações Internacionais, e eu não vejo nem o meu curso, nem os cursos que eu conheço no Brasil, discutindo as entranhas da América Latina e parindo uma teoria de desenvolvimento, de interpretação do desenvolvimento capitalista, capaz de identificar as tendências fundamentais do presente e seus desdobramentos no futuro. De tal forma que o caso mexicano é um caso ausente da imprensa. E eu entendo por quê, porque a imprensa exalta apenas as teses liberais. Mas fico pasmo de observar que os cursos de relações internacionais, de ciências sociais, de ciência política, de antropologia, de economia, de história, de RI, não discutam esses problemas. E que nós estejamos, nesse sentido, mais atrasados do que a visão ideológica da grande imprensa, dos intelectuais da ordem e dos sistemas de pensamento da universidade privada que estão aí para adorar a tudo. O México, portanto, aquele país que mais seguiu o preceito liberal, tanto quanto a Colômbia, que também assinou um tratado de livre comércio, tanto quanto o Chile, que também assinou um tratado de livre comércio, tanto quanto toda a América Central e República Dominicana, que também assinaram um tratado de livre comércio nos Estados Unidos, não entraram na rota do desenvolvimento do bem-estar. Ao contrário, aprofundaram todas e cada uma das características mais nocivas do desenvolvimento capitalista dependente. Isso posto, se agregou uma segunda característica fundamental. A partir, precisamente, do caso mexicano, do governo de Carlos Salinas de Gortari, que chegou à presidência da República através de uma mega fraude eleitoral, em 1988 a 1994, emergiu na América Latina um instrumento que antes não existia, que é o
uma modalidade de acumulação, que eu chamo de uma modalidade rentística de acumulação, então, o capitalismo dependente rentístico, cuja dinâmica está dada por um mega salto à riqueza pública, a uma perenização da exploração sobre o povo, criando aqui um vale de lágrimas que é eterno na América Latina, que não só não encontra o desenvolvimento e a rota do bem-estar, de soberania e de um Estado, mas que cria, através do mecanismo da dívida pública, uma acumulação fictícia sem precedentes na história do capitalismo inteiro. Quer dizer, o instrumento da dívida pública, criado a partir da administração de Carlos Salinas de Gortari, de 88 a 94, e que começou no Brasil, precisamente com o Plano Real, em 95, com o Fernando Henrique Cardoso, era um instrumento de acumulação que não existiu nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Nesses períodos, o que nós estávamos discutindo era a existência de uma mega dívida externa, contraída em dólares, no sistema bancário, e preso naquela dinâmica dos Estados Unidos, da Reserva Federal, que, ao elevar as taxas de juros, como fez em 1979 com Paul Volcker, criou uma dívida que, contraída com taxas flutuantes muito baixas, acabou acumulando o eterno sistema de dívida externa, cuja dinâmica é o mesmo na interna. Quanto mais pagamos, mais a dívida cresce. Portanto, se criou aquilo que um teólogo radicado na Costa Rica, do Departamento Econômico de Investigações, Franz Hinkelhammer, um alemão radicado aqui desde sempre, desde a década de 60, chamou de o automatismo da dívida. Esse automatismo da dívida, que era um mecanismo de controle sobre o Estado, das decisões das políticas públicas, de soberania, da cultura, da economia e de apropriação da riqueza, foi transferido, continuou crescendo, mas encontrou uma outra perna, um outro apoio nesse gigantesco processo de crescimento da dívida pública interna, cujo exemplo mais notável em toda a América Latina hoje é não mais o caso mexicano, mais precisamente o caso brasileiro. A dívida interna, medida em real e com distintos tipos de indicadores, era, em junho de 1994, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência da República, meros 94 bilhões de reais. Fernando Henrique Cardoso, ao deixar a presidência da República após 8 anos de mandato, deixou essa dívida em pouco mais de 720 bilhões. Luiz Inácio Lula da Silva, que veio para mudar as coisas, multiplicou por 2 e deixou essa dívida em 1 trilhão e 500 bilhões. E a presidente Dilma, dando continuidade à obra petista ao sistema petucano, deixou essa dívida em quase 4 trilhões de reais. Essa dívida está na mão de proprietários nacionais, estrangeiros, especuladores de todo tipo, que, para manter religioso o seu pagamento, requer transformar isso, que é uma crise financeira do Estado latino-americano, como se fosse uma crise fiscal. Quero fazer uma breve reflexão sobre isso. Nós estamos diante de uma crise de natureza financeira. O que significa? Que a crise do Estado brasileiro, como a crise do Estado latino-americano, não deriva, como querem os liberais de direita, de um Estado que arrecada muito e gasta muito mais, e gasta mal. E cria, a partir do roubo, da corrupção, do despilfarro, da farra com dinheiro público, com a contratação de funcionários, com super salário de juízo, um déficit que é insustentável. Não. Nós temos, de fato, um problema fiscal no Estado latino-americano e no Estado brasileiro. Portanto, o fato é que rico no Brasil e na América Latina não paga imposto. O grosso da arrecadação tributária recai sobre os ombros dos trabalhadores e do consumo da maior parte da população. De tal forma que, proporcionalmente, eu pago muito mais imposto que o senhor Eike Batista, quando frequentava as revistas de moda como o capitalista mais importante, um dos 10 mais importantes do planeta, antes de ser pego roubando e traficando do Estado, como é frequente entre os capitalistas exitosos. E ao contrário também que diz o discurso liberal. Essa situação caracteriza muito claramente que, a despeito de ter um problema fiscal, o grosso dos proprietários e o grosso da burguesia latino-americana não paga imposto, latifúndio, grandes comerciantes, banqueiros, multinacionais,
executivo das multinacionais tem 1000 mecanismos para não só não pagar com legislação privilegiada, como mecanismo extraordinário de evadir o pagamento de impostos e transferir sua riqueza para as contas externas, num regime de conta flutuante, de conta de capitais aberta, como nós temos aqui, que permite a burguesia transformar reais em dólares e depositar lá fora, somos superiores a 470 bilhões de dólares que a burguesia brasileira tem depositado nos bancos estrangeiros, segundo cálculos conservadores. Essa situação colocou claramente que nós temos um problema fiscal. Por quê? Porque os ricos empresários da atividade não pagam imposto. Agora, não é isso que originou a crise financeira do Estado. A crise financeira do Estado nasceu do fato de que o Estado começou a criar uma dívida extraordinária, uma dívida que em grande parte é fictícia, que em grande parte é ilegal e que precisa ser feita, sobre a qual precisa ser feita uma auditoria da dívida, que não foi feita no México, mas que foi feita no Equador, da dívida externa, com excelentes resultados, de uma dívida de mais de 10 bilhões. O Estado finalmente teve que pagar apenas 3 bilhões pelo caráter ilegal, corrupto e inconstitucional de sua contratação, que no caso brasileiro ainda mais escandaloso. A dívida interna, que no seu conjunto chega a quase 4 trilhões, ela está repleta de ilegalidades. E é um mecanismo extraordinário na mão dessa classe rentística da qual participam os grandes comerciantes, os grandes latifundiários, os grandes banqueiros e as multinacionais, e também fundos de pensão, uma minoria, e também os compradores do Tesouro Direto, que é uma parte da população que tem dinheiro líquido. Certamente ninguém desse auditório comprou no Tesouro. Alguém comprou o título da dívida do Tesouro Direto aqui? Ninguém. Esse é o ponto. E esse é o ponto. Isso está na mão. E esse volume dessas pessoas que compraram são 3% do volume total da dívida. Então, essa modalidade de acumulação fictícia criou aqui esse mega-rentismo. Esse mega-rentismo implica que cada vez que a dívida é renegociada, todos os anos o Estado brasileiro destina 350, 370, 400 bilhões de reais para o pagamento de juros e destina, como a LOA desse ano destina, 1 trilhão e 300 bilhões de reais para custo de negociação sobre a qual vai incidir juros futuros e sobre a qual também vão incidir uma parte substancial do orçamento do ano que vem, líquido, cash, dinheiro, que é passado para o rentista na forma de remuneração dos títulos da dívida pública. Esse mega processo de endividamento estatal liquidou por completo a antiga ideia do desenvolvimentismo. Lembra a ideia do desenvolvimentismo que vocês estudam? Certamente a ideia de que a América Latina pode criar um parque industrial poderoso, com a participação do capital externo, e com o aporte do Estado, e com a poupança dos trabalhadores, etc. e tal, e fazer aqui a industrialização, ou o projeto Cepalino, da CEPAL, da Comissão Econômica da América Latina. Pois bem, essa proposta, que foi o máximo da consciência burguesa na América Latina, a proposta de industrialização da CEPAL, ela encontra um obstáculo insuperável. É o fato de que o Estado, estando super endividado, não tem capacidade nenhuma de fazer investimento concreto. Os liberais dizem, para pagar essa dívida temos que acabar com a relação entre dívida e PIB, que é um indicador muito precário, que não mostra exatamente a saúde financeira do Estado. E evitam, voltam todas suas atenções como se nós estivéssemos dentro de um problema fiscal. E o que nós estamos observando? Exatamente para enfrentar esse problema que eles dizem de natureza fiscal, produziram uma gigantesca recessão, que aguenta 3 anos, e o que fez essa recessão piorou ainda mais a situação fiscal, de tal maneira que o governo liberal e corrupto de Michel Temer já está discutindo para o ano que vem um aumento do déficit público e, inclusive, a possibilidade de aumentar o imposto. Quer dizer, o ajuste não dá conta da situação fiscal. E dá conta da situação financeira? Não. Continua multiplicando a dívida, que demanda cada vez mais a arrecadação de recursos líquidos de toda a economia para destinar ao pagamento de parte dos juros e o resto é capitalizado, sobre o qual incide novos juros, e nós entramos na dinâmica do automatismo da dívida. Quanto mais deve, mais paga. E quanto mais paga, mais deve. Em linguagem perfeita, essa dívida não se paga. Essa dívida só se aumenta.
Se alguém dissesse, Nildo, temos que pagar a dívida, eu diria, vamos lá. Eu sou absolutamente contrário, mas eu toparia. Se paga a dívida liquida. Mas no nosso caso é que se paga a dívida todos os anos e ela segue crescendo e cobra recursos cada vez mais adicionais no próximo orçamento e implica simplesmente que o Estado brasileiro não só não pode aumentar a taxa de investimento, que é a mais baixa de todo o período, desde 94 para cá, está em torno de 14,5% do PIB, como não pode cumprir as funções elementares de saúde, segurança, escola, ciência, tecnologia, desenvolvimento de capital, etc. E, portanto, não pode falar em desenvolvimento. O antigo projeto desenvolvimentista, portanto, aquele que encantou as classes dominantes e parte das classes populares, naqueles pactos da década de 40, 50, 60 e até a década de 80 no Brasil, se dissipou por completo. Nós temos que entender, no caso da América Latina, portanto, que há uma aceleração histórica sem precedentes. E há uma guerra de classes em curso. Não adianta fechar os olhos para esse conflito de classes, fazendo de conta que Marx não existe, que as classes sociais não existem. O conflito está ceifando vidas, na forma de bala perdida, na forma de crise social, na forma de morte por fome, na forma de morte por frio, na violência estatal, na violência policial, tanto no campo, na cidade, matando violentamente nas classes populares em todos os países latino-americanos. Não adianta querer dizer que essa luta de classes não existe, que essa guerra de classes não existe, quando o Estado latino-americano não tem capacidade, nem força, para manter margens mínimas de soberania para discutir em qualquer fórum internacional, seja do comércio eletrônico, de tecnologia, na ONU, em negociações internacionais, margens de soberania que qualquer Estado moderno deveria ter. O grau de soberania dos Estados latino-americanos nessa condição de crise de capitalismo rentista, de guerra de classe das classes dominantes contra as classes populares, é muito próxima do zero. O Estado latino-americano é muito forte para combater as classes populares aqui dentro e muito débil para enfrentar as potências dominantes lá fora na arena internacional. Eu digo aqui, também com o mesmo respeito que eu referi no início dessa exposição, como em relações internacionais se fala de diplomacia e de soberania com uma superficialidade e uma vulgaridade que me espanta. Os países latino-americanos não são países soberanos, nem estão acumulando força para exercer sua soberania em qualquer dos fóruns internacionais que vocês possam imaginar. Naquilo que é estratégia, a determinação dos preços dos produtos internacionais, a América Latina não conta. Naquilo que é o exercício do respeito ao meio ambiente, a América Latina não conta, exceto quando dá demonstrações de bom mocismo que são ridículos diante dos países dominantes, países com força como a China, que mantém uma política no cenário internacional completamente diferente dos países latino-americanos. Os países latino-americanos não reforçam sua soberania porque estão cada vez mais submetidos aos tratados de livre comércio impostos por Washington e enquanto negam completamente a possibilidade, a necessidade histórica da integração latino-americana. Me espanta também esse aspecto, como a integração latino-americana, um tema decisivo para o futuro dos nossos povos, do nosso continente, não seja teorizado com força nas relações internacionais. E sobre, aqui quero dizer, que é estabelecido, que há possibilidade de mudança no projeto político pedagógico que tire da reflexão o tema da integração latino-americana. É esclarecedor. O que vocês observam na Europa? Na Europa, vocês observam a Constituição da Comunidade Econômica Europeia, que os ingleses, que ainda pensam que são donos dos mares, né, como sempre, saíram, porque nunca adotaram sequer a zona do euro, que não deve ser uma colônia. É um país de natureza imperialista. Os Estados Unidos fizeram o Tratado de Livre Comércio para reforçar a sua área de influência. E nós, latino-americanos, perdemos a consciência da necessidade vital para ter soberania, fazer a integração latino-americana, para ter poder de negociação na área econômica, política, estatal e cultural, nos fóruns internacionais e diante da potência dos imperialismos e das empresas transnacionais, que transnacionalizaram por completo a produção na América Latina
a comercialização de bens, inclusive a indústria cultural. Quem aqui não está preso num cabo Netflix? Tamanho é o controle. Eu e você. Vamos formar um comitê depois. Se nada temos, de nada temos que partir. Como somos dois, já somos quase uma tarefa. Vamos em frente. Então, veja, esse é o cenário da América Latina. Esse é o cenário da dependência. Esse é o cenário do subdesenvolvimento. A América Latina, portanto, ao se modernizar, ela aprofunda as características mais nocivas do desenvolvimento capitalista. Ela aprofunda a forma milimetrante do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Não estamos nem de perto discutindo nenhuma das fronteiras da ciência e tecnologia, nanotecnologia, biotecnologia, supercondutores, semicondutores, estamos completamente fora. A América Latina se caracteriza no comércio mundial por exportação de produtos agrícolas e minerais, cujos preços não são dominados por nós, e para compensar a queda sistemática desses preços, força com que a América Latina continue aumentando a quantidade de exportação, que termina por derrubar ainda mais os preços e fazer daqui da América Latina não uma economia autocentrada, mas uma economia exportadora, uma economia voltada para fora, que é esdrúxula quando pensamos nos Estados Unidos, quando pensamos no desenvolvimento capitalista inglês, no desenvolvimento holandês do século XIX, XVIII, ou quando pensamos, inclusive, a Alemanha agora, que está se transformando numa máquina de exportação, mas arruinou toda a comunidade econômica europeia e colocou em crise o projeto de uma área estratégica fundamental. Esse é o quadro no que nós estamos submetidos. É preciso, portanto, ter clareza que o grosso da riqueza social criada aqui não fica na América Latina. Esse excedente gigantesco da riqueza. E porque é preciso ter claro, a pobreza de milhões, da grande maioria da população, a ampliação da miséria, a ampliação da violência e a ampliação do subdesenvolvimento não implica em que os países latino-americanos não produzem riqueza. Os países latino-americanos produzem uma enorme riqueza e, precisamente, segundo o padrão liberal, necessitam importar capitais pela razão simples de que se tornaram exportadores líquidos de capitais. Por que se necessita capitais aqui? Precisamente porque a América Latina exporta capitais líquidos para fora. Há uma transferência de valor da periferia para o centro que justifica, e em última instância, é a essência do subdesenvolvimento. Se produz uma riqueza que aqui não permanece. Esse é o quadro do conjunto da América Latina. Nós podemos verificar em cada país da nossa região do Caribe, na América Central, na América do Norte ou na América do Sul. Se esse é o quadro geral, eu queria dizer, há uma queda de uma ilusão. O que nós tivemos nesse último período? Nesse último período, nós tivemos a emergência de um, vamos chamar assim, de um neodesenvolvimentismo que semeou ilusões, segundo as quais nós poderíamos atender às demandas das multinacionais, dos latifundiários, e também a demanda dos pobres e das classes populares. Seria, como diria um pensador europeu do século XIX, o melhor dos mundos possíveis. Podíamos tanto atender os latifundiários aqui do norte do Paraná, né? Essa gente que nós vamos ter que expropriar a terra, fazendo uma reforma agrária. Tem algum proprietário de terra aqui? Então, eu suponho que todos me apoiam. Porque o pior que poderia acontecer é um sujeito que está contra a reforma agrária não sendo proprietário de terra. Quando eu encontro um latifundiário que tem, sei lá, 400 hectares, 700, 800 hectares, que está contra a reforma agrária, eu digo, bom, esse sujeito tem interesse. Agora, quando vendo os estudantes, todos pobres demais, todos sem propriedade, proletários, trabalhadores do campo, etc., contra a reforma agrária, tem que estar agressivo. Porque é mais ou menos como contava Bertolt Brecht na Alemanha, quando Hitler abriu aquelas imensas avenidas que cruzam a Alemanha na forma de uma cruz, os operários ficavam contentes. O Hitler perguntou, Bertolt Brecht perguntava, você tem carro? E o operário dizia, não. Então por que está tão feliz? Percebe? Deixar o latifúndio intocável significa dar poder para esse bordão que transformou o subdesenvolvimento não no orgulho burguês industrial, mas nesse bordão colocado pela Globo, ultra colonizado, que é o agro é técnico, o agro é tudo, o agro é tudo. E eu agrego sempre, o agro é tóxico.
E eles dizem, o agro é a riqueza do Brasil. O que significa que, em termos históricos, a riqueza do Brasil seria, na época dos anos 50, 60, 70, 80, 90, a indústria. E agora, a regressão é tamanha que a riqueza do Brasil é o agro. Está lá, a Rede Globo, como um partido político fundamental, passando para a população, e isso que já existe no Congresso Nacional. A principal frente parlamentar é o que eles chamam de uma frente parlamentar do agronegócio, ou seja, do latifúndio. O sistema político está dominado não mais por uma burguesia industrial, mas uma associação entre capital fictício bancário, capital industrial minoritário cada vez menos força, capital agrário e capital comercial. Todos aliançados, aprofundando o subdesenvolvimento da dependência, fortalecendo a dependência científica e tecnológica, a tal ponto, que eu dou os dados aqui sobre o Brasil, são muito eloquentes, dois deles, tenho insistido em minhas andanças no Brasil inteiro. O primeiro deles é que, no ano passado, o Brasil comprou e alugou máquinas e equipamentos no valor de 19 bilhões e 600 milhões. Significa o quê? Que o desenvolvimento capitalista aqui está girando em falso. Ele não produz máquinas e equipamentos. E esse é o setor da economia mais importante para ter ganhos sistemáticos de produtividade. De tal maneira que o Estado garante a importação desses capitalistas com uma taxa de câmbio ultra favorável, supervalorizada, que chegou de 1,6, mas que começou lá com a FHC com um real que valia mais que o dólar, 0,82 de real comprava um dólar. Imagina os gringos, lá nos Estados Unidos eles criaram um século para fazer uma moeda forte, aqui o pessoal da PUC do Rio fez um golpe no Banco Central e criou uma moeda que vale mais que os Estados Unidos. Criou um mega processo que os liberais chamam de desindustrialização, cujo centro é não produzir máquinas e equipamentos. Alugar ou comprar lá fora, basicamente dos Estados Unidos e da China. E é nessa compra de máquinas e equipamentos, na produção de máquinas e equipamentos, que nós sabemos, desde a época de Adam Smith, que é 1776, quando ele publicou A Riqueza das Nações, que o país aprofunda a divisão social do trabalho e cria a riqueza. A riqueza, portanto, não é a da renda da terra. A riqueza, portanto, não é o agro. A riqueza, no desenvolvimento capitalista, é a divisão social do trabalho que se aprofunda com mais velocidade no espaço urbano, no campo, na indústria, do que na agricultura. E é claro que se esse ciclo não se completa, os países periféricos tampouco podem avançar na fronteira tecnológica. E o ano passado, pasmem também, o Brasil gastou com royalties de licenças, produtos e processos a cifra de quase 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares, ao câmbio de hoje, com os R$3, dá 15 bilhões, que é 4 vezes o orçamento de ciência e tecnologia destinado a esse ano. Quer dizer, nós gastamos no ano passado, com pagamento de royalties, 4 vezes mais do que investimos em ciência e tecnologia esse ano. O que faz com que projetos importantíssimos, como o projeto que tinha lá na UFRJ, na Federal do Recrutamento, na Universidade do Brasil, de cura do Alzheimer, de 50 doutores, esse ano, até junho, tinham perdido já 5 doutores, 3 para o Canadá e 2 para os Estados Unidos. Ou ao contrário, 3 para os Estados Unidos e 2 para o Canadá. Porque não há possibilidade de manter aqui sequer um cientista com um salário mínimo, uma bolsa mínima e um programa permanente num projeto de pesquisa com excelentes resultados, como o Alzheimer, ou como a cura para o Zika vírus, que também estava sendo desenvolvido nas mesmas universidades. O grau de dependência científica e tecnológica, portanto, não está no fato só de que pagamos royalties para todas as coisas, para esse celular, para aquele computador, eventualmente para esse microfone, para qualquer coisa. Mas o fato é que nem sequer doenças tropicais, ou Alzheimer, que não é uma doença tropical, possa ter uma contribuição da ciência brasileira. Isso significa um grau de dependência máximo. Essa dependência não encontra, portanto, nem na antiga modernização de fora para dentro, e nem nos projetos desenvolvimentistas uma saída. O projeto desenvolvimentista brasileira pode ser o governo do presidente Lula, mostrou claramente
que se o índice de Gini, como mostra o último estudo da Oxfam, tornou menos desigual a distribuição da renda, tornou muito mais desigual a concentração da riqueza. Renda e riqueza são conceitos completamente diferentes. Pode haver uma distribuição da renda, que de fato ocorreu durante um período muito curto, mas nesse período de 13 anos do governo Lula, que é o máximo, o governo Lula está presente de um, que é o máximo do desenvolvimento considerado aqui como o máximo da utopia brasileira no contexto da utopia latino-americana, não obstruiu, mas ao contrário, aumentou a concentração da riqueza e da propriedade. O patrimônio, o lucro patrimonial, a posição patrimonial é muito maior agora do que era em 94, muito maior agora do que era em 2003, quando o presidente Lula assumiu o seu primeiro mandato. Isso significa claramente que essa alternativa, que é uma alternativa de conciliação de classes, a ideia segundo a qual podem burgueses e trabalhadores ser contemplados no mesmo sistema, desde que a economia cresça, o emprego cresça, a distribuição de renda ocorra, isso é rigorosamente falso para o Brasil, como é rigorosamente falso para toda a América Latina. É isso que atualiza o que eu vou concluir agora com a Revolução Brasileira. Não haverá uma saída possível de direita na sociedade brasileira. Escutem, por exemplo, não as posições de um deputado tão desqualificado como ignorante que é um Bolsonaro, para o qual não tenho o menor medo de ser as pessoas muito vitimizadas, muito indispostas para o combate, acham que o Bolsonaro é uma ameaça à sociedade brasileira. Quero dizer rigorosamente, não é, porque é um sujeito ignorante sobre o Brasil, não apenas homofóbico, não apenas anticomunista, não apenas um sujeito defensor da tortura e da ditadura, mas um desqualificado, incapaz de levar consigo as classes dominantes. Não quero falar da dificuldade da classe dominante brasileira, que está buscando um político antipolítico, cuja versão mais farsesca é a do prefeito de São Paulo, Dória, que se apresenta como prefeito e como pré-candidato ao Brasil, se anunciando como um antipolítico. Não conheço demonstração de cinismo e galhardice maior do que desse sujeito. Em vez de se orgulhar de ser político, ele se apresenta como um antipolítico, porque a imagem que ele vê refletida no espelho, na qual se olha todos os dias de manhã, é de um político que vive às expensas do Estado, misturando os negócios da iniciativa privada com o Estado, de costas para a população. Esse gestor competente já está demonstrando no Estado de São Paulo e na capital paulista que não tem competência sequer para resolver problemas imediatos como a Cracolândia. Para dar apenas um deles. Apenas um deles. É um playboyzinho de quinta categoria, desqualificado, que não conhece o Brasil, talvez conheça os bairros nobres de São Paulo, os salões dos palácios, o ar-condicionado das televisões, que ele sempre usufruiu, mas não tem capacidade de oferecer uma resposta para o país. Nenhuma. De tal maneira que uma resposta de direita não pode ser vista dessa forma. Teria que ser visto no discurso do general Mourão, esse general que, falando numa loja maçônica, defendeu um projeto ultraliberal para o Brasil. Nesse projeto ultraliberal, o general anunciou um projeto que é um projeto dos interesses dos Estados Unidos aqui. Veja que Bolsonaro é tão cínico e mentiroso que há cerca de um mês estava nos Estados Unidos batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Nós devemos respeito às bandeiras de todos os países, mas bater um brasileiro, continência, para uma bandeira, em especial dos Estados Unidos, ignorando o que os Estados Unidos significa de terror, de agressão, de influência negativa nos países latino-americanos, mostra a que serve esse sujeito, como ele é incapaz de falar com as maiorias. E hoje se tem um apoio nas pesquisas eleitorais, deve-se ao viés das pesquisas eleitorais e o fato de que ele denuncia os políticos corruptos, classe política da qual ele faz parte, junto com o sistema político que ele defende. Então, quero dizer, uma política de direita
ao estilo aquela que foi defendida pelo general Mourão, que é um general do Exército Brasileiro, que defendeu aqui claramente os interesses dos Estados Unidos, um projeto ultraliberal de liberalização da conta de capitais, de ampliação da abertura da economia brasileira para o investimento estrangeiro direto, de supressão dos direitos elementares, significa que para implantar um projeto ultraliberal só se vier uma ditadura tão fascista quanto aquela que nós encontramos na Argentina, no Chile, ou aqui, ou no Paraguai. Não é possível voltar a isso aqui. A maioria da população rejeitaria. Não há, portanto, objetivamente, nem a política externa dos Estados Unidos está apoiando isso, uma proposta de fascismo no Brasil. Quero deixar muito claramente estabelecido que no Brasil existam fascistas. É absolutamente compreensível. Em qual país do mundo não existem fascistas? Na educada França, há um partido de direita. Na Áustria, há um partido. Na Inglaterra, idem. Nos Estados Unidos também. É próprio das democracias fascistas. O que nós não podemos ver é um fascista embaixo de cada cadeira que está aqui. E qualquer atentado contra qualquer bandeira, a demonstração de que o fascismo está em marcha. O fascismo é um regime político das classes dominantes, que só emerge quando as classes dominantes sentem que o seu Estado, os seus interesses estratégicos estão em questão. Quando os trabalhadores estão armados até os dentes de consciência e organização social, conscientes dos seus direitos, e que os defendem até o limite de suas vidas, e colocam em questão a ordem burguesa. Nesse momento, nasce o fascismo como uma resposta ao movimento dos trabalhadores. Algo semelhante ocorre no Brasil? Não. Os trabalhadores estão desorganizados, com baixo grau de consciência, embora completamente insatisfeitos com a ordem política. Eles podem ser, nesse momento, capturados eleitoralmente por uma força mais à direita ou mais à esquerda. Depende do compromisso do que a esquerda diga. E depende da qualidade do que a direita diga. Uma esquerda vacilante, que não coloque claramente o que está em questão, perde o espaço para uma direita mistificadora, proto-fascista, conservadora e etc. Ou a esquerda no Brasil diz a que veio, ou ela perde a disputa da hegemonia política e moral para a direita. Essa é a questão. Em primeiro lugar, é isso que está em questão. Em segundo lugar, nós temos que ver que existe, portanto, agora, no solo histórico da América Latina, não a possibilidade de uma emergência de direita, mas um amplo corredor, um amplo espaço para o exercício de uma nova praxis política efetivamente radical, sem conciliação de classe, que coloca os interesses dos trabalhadores sem nenhuma ilusão. A luta dos trabalhadores é a única que pode garantir suas próprias reivindicações. Não há classes burguesas, nem o capital comercial, nem o capital industrial decadente, nem os banqueiros, nem os latifundiários, interessados em fazer uma aliança com os trabalhadores. Ao contrário, eles declararam uma guerra contra os interesses imediatos. E é por isso que essa é uma hora da emancipação da América Latina. É hora da esquerda, dos cientistas sociais, dos intelectuais, dos internacionalistas decentes, com 2 moléculas de honestidade intelectual, começar a pensar um projeto realmente alternativo, de baixo para cima e de fora para dentro, colocando muito claramente que o Brasil, junto com a América Latina, não pode ser cúmplice desse avanço do imperialismo, dessas tentativas de retirização e desse programa que aniquila um direito atrás do outro. É, portanto, um momento de inovação política, de criar uma nova praxis política, de ter claro que esse sistema político, como esse sistema econômico, não pode garantir mais nada para os trabalhadores na América Latina. Essa é uma hora não de desesperança. Essa é uma hora não de paralisia intelectual. Essa é uma hora, ao contrário, de ativismo político, de negar as tradicionais de fazer política, de levar milhões à política. Hoje, mais do que há 3 anos atrás no Brasil, e mais do que há 15 anos atrás na América Latina, é possível falar de uma sociedade pós-capitalista. E há uma necessidade de discutir outro sistema. Eu continuo chamando esse sistema de socialismo. A emancipação da América Latina não pode ocorrer nos marcos de um sistema capitalista. Seria uma ilusão muito grande colocar isso. Agora, para tal, nós temos que ter um programa. Esse é o programa que eu chamo de programa da Revolução Brasileira, que é o segundo termo dessa conferência, que é o tema da emancipação.
A Revolução Brasileira, portanto, embora tenha que contar com a contribuição de intelectuais, ela não é uma obra de meia dúzia de iluminados. Por quê? Porque nenhuma revolução na história do planeta foi uma obra de meia dúzia de iluminados. A Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Vietnamita, a Revolução em Angola, em Moçambique, a Revolução na Nicarágua, todas essas revoluções foram feitas pelas maiorias, aquelas maiorias que estão completamente destituídas de interesses elementares, de direitos elementares, desculpe. Essas maiorias que ganham consciência exatamente no processo de luta política. E cabe aos centros de pesquisa, aos universitários, etc., pensar a universidade como um elemento de pensar crítico sobre a situação brasileira e sobre a situação latino-americana. Esse programa é um conjunto de reformas. A reforma agrária, uma reforma bancária, uma reforma urbana, uma auditoria da dívida interna, o fechamento da conta de capitais, o controle sobre a fuga de capitais, um conjunto de medidas, um mega investimento em ciência e tecnologia, que só pode ser feito a partir de uma auditoria da dívida e estancamento do rentismo, um enfrentamento com essa agricultura de exportação, que não só envenena o alimento, não só paga dólares por causa do agrotóxico, mas também por causa das sementes, que agora rendem royalties para as multinacionais através da transgenia, como pensar uma agricultura completamente sem veneno. Um alimento que não esteja atravessado pela agricultura capitalista de exportação e que fortaleça a agricultura familiar, baseada numa vertente ecológica. Como nós temos que pensar uma energia limpa no futuro, que é a exploração da biomassa. E essa biomassa que está centrada em grande parte na Amazônia e que não é uma Amazônia brasileira. É preciso ter uma política externa, uma política de integração que permita aos países amazônicos que pertencem à Amazônia explorar essa área conjunta. Por isso que o tema da integração latino-americana é um tema essencial da Revolução Brasileira. Pensar a integração latino-americana é o caminho pela qual nós vamos ceder soberania para ganhar poder continental. Não há problema nenhum. Eu formulo assim: ceder soberania em algumas áreas, quer dizer, Argentina, Brasil, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, em toda a América Latina, ceder soberania para ganhar poder. Não é como agora, que nós cedemos poder, cedemos soberania para aprofundar o seu desenvolvimento e a dependência. Em nome de quê? De uma balcanização da América Latina que serve exclusivamente aos interesses imperialistas dos Estados Unidos, que nos divide e negocia separadamente com os países, aplicando tratados de livre comércio e do liberalismo de direita, que não tem feito outra coisa do que empobrecer, degradar e entregar a soberania dos países latino-americanos. A Revolução Brasileira, portanto, meus estimados, é claro, é esse momento de despertar de milhões que passam a ver a política criticamente. Então, quando eu encontro alguém que diz que não acredita em nenhum desses políticos, eu sempre digo com satisfação: ali vai um dos meus. Porque quando alguém já não acredita em mais nada do que está aí, está prestes, está aberto para a boa nova, está aberto para o pensamento crítico. O que falta para nós é exatamente fortalecer a tradição do pensamento crítico latino-americano. Não ter nenhuma ilusão com esse sistema político que está aí. E o ano que vem é um ano de eleições. Os candidatos têm que ter um compromisso claro, não só revogar todas as medidas ilegítimas do governo Temer, produtos de uma roubalheira e de um assalto ao Estado sem precedentes, e chamar o povo para decidir no essencial. Portanto, a Revolução Brasileira é um encontro radical com a democratização do Estado. O que significa? Que as grandes medidas destinadas a implantar direito ou as decisões estratégicas não podem ser tomadas por um Congresso Nacional. Mesmo que o Congresso Nacional fosse composto pela família da Madre Teresa de Calcutá, fosse um Congresso, esse conflito lavante que nós temos. Um Congresso Nacional, mesmo que não fosse corrupto, não é o caso do nosso, mesmo que fosse unicameral, e não um Congresso bicameral com essa excrescência do Senado, que tem que ser extinta. Um Congresso dessa natureza não pode tomar as decisões que está tomando, por exemplo, sobre as leis do trabalho. Não tem autoridade para tomar uma decisão como a supressão da Seguridade Social. Não possui autoridade para congelar o gasto do investimento e do custeio durante 20 anos, condenando gerações aos baixos salários, ao desemprego, ao desamparo, a uma educação de péssima qualidade, sem contato com a realidade, sem ciência, sem tecnologia, sem rigor analítico.
o Congresso Nacional não pode tomar isso. Portanto, a democracia não pode ser apenas uma democracia representativa. Tem que ser uma democracia participativa e protagônica. Naquelas decisões essenciais, o povo é chamado a votar. Sim ou não. E nós não podemos chamar plebiscito no Brasil para disputar se é a república ou monarquia, ou se vamos armar ou desarmar o povo. Francamente, discutimos, o povo é chamado a discutir se é uma monarquia ou uma república, e não discutimos se a previdência social, quer dizer, e não plebiscitamos se uma previdência social pode ser ou não revogável. Então, o sistema político está podre. Esse processo brasileiro coincide tardiamente com esse imenso despertar do povo latino-americano, que despertou sob a forma do bolivarianismo na Revolução Democrática da Venezuela, que despertou sob a forma de Revolução Cidadã no Equador, que despertou sob a forma da Revolução Democrática e Cultural na Bolívia, que despertou de formas limitadas, mesmo de formas limitadas, e muito limitadas, no caso da Argentina, sob o controle do peronismo. Que foi aqui um ensaio muito mal feito, muito mal elaborado, do que se chama petismo do governo do PT durante 13 anos. Que foi um desarme da população no sentido crítico, no sentido de perceber os interesses estratégicos. E é isso que eu chamo da Revolução Brasileira. Esse despertar de milhões que desconfiam do establishment, não acreditam no sistema político e estão dispostos, diante de uma estratégia, de um programa de transformação, a arriscar suas vidas nessa aventura. Quero dizer para vocês, para concluir, raras são as gerações que se defrontam com uma conjuntura tão dramática, tão especial e tão importante como essa na América Latina. No caso brasileiro, raras são as gerações que se defrontam com uma crise que só existiu dessa magnitude nos anos 30, quando o capitalismo internacional e as elites locais, através do governo Getúlio Vargas, deram uma saída de modernização capitalista. Depois, o governo mais importante, mais popular que nós tivemos aqui, mais reformador que nós tivemos aqui, foi o governo João Goulart, de 64, que sucumbiu porque não vinculou as reformas de base que estavam fazendo com a Revolução Brasileira. A saída foi uma mega crise em que o capital impôs uma ditadura do grande capital a favor do imperialismo estadunidense. Em 1985, essa ditadura estava exaurida. Se exauriu, e exatamente porque se exauriu, tinha que encontrar uma saída. E saíram da ditadura as classes dominantes com o apoio da Embaixada de Washington e criaram um sistema democrático burguês de livre partidos como nós temos hoje. Agora, nós enfrentamos com a seguinte questão. O que a burguesia brasileira tem para colocar no lugar de um sistema político podre, de cima e baixo, tribunais, Congresso e Executivo, Legislativo, Executivo e Judiciário? O que ela tem para colocar, se não tentativas de proteger ainda mais seus políticos? Apertando e condenando de maneira seletiva, apertando um e liberando o outro. O Congresso condena, o Supremo absolve. O Supremo absolve, o Congresso libera. O juiz prende e o outro juiz libera. Toda essa trama que, no conjunto, preserva os interesses estratégicos, ainda que condenem alguns políticos à cadeia ou à obsolescência. É isso que está posto aí. Então, ninguém mais acredita nesse sistema político, e a burguesia não tem que colocar no seu lugar. Por isso, e no seu desespero, nós observamos até que podemos ter, para candidato, na próxima eleição, um apresentador de um programa de televisão como o Luciano. Veja o tamanho da imbecilidade que nós chegamos. Não é porque ele não tenha direito, é porque é um apresentador de auditório. Um sujeito que ignora o Brasil. Um sujeito que, nos seus programas, trafica com a pobreza do povo pobre, do povo humilde, do povo sem esperança. Desse povo que é criado exatamente por uma ordem social injusta, despótica, criminosa contra a maioria do nosso povo. E de um sistema da qual ele é beneficiário direto. Isso mostra o desespero da burguesia. Não tem capacidade de colocar alguém com credibilidade. E ninguém mais acredita nesse sistema político. Do outro lado da economia, não há prontidão. Todos os dias eles tentam, de alguma forma, de tirar um novo direito. O ajuste, portanto, não é passageiro, é eterno. É o que eu chamo de uma guerra de caças. Para responder a isso, é que eu chamo a Revolução Brasileira. Um envolvimento de milhões que estão despertando e antes, cedo do que tarde, vão agarrar o destino desse país nas mãos e vão fazer uma grande transformação. Uma transformação que coloca o Brasil não como um
um país dependente e subdesenvolvido, não como um país isolado na América Latina, não como um país que é incapaz de enfrentar as pressões das potências imperialistas, mas ao contrário, um Brasil que então poderá ser chamado de um país gigante. Obrigado. Pessoal, antes da gente abrir para as perguntas, para o debate, eu queria só passar 3 informações para vocês. Primeiro, a lista de presença dessa palestra está aqui, nessa mesa, no cantinho esquerdo dela. Ah, não, está passando já? Ok. A lista já está passando, desculpem. Segundo, que tem 2 livros do professor Nildo à venda ali do lado de fora do auditório. Os livros são Crítica à Razão Acadêmica e Colapso do Figurino Francês. E o terceiro informe é que assim que a gente acabar a nossa atividade, vai começar a atividade do PPG-PPD, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas de Desenvolvimento, que vai debater a América Andina e vai emendar justamente aqui com a nossa atividade e depois vai encerrar com um coquetel ali na frente do auditório também. Então, agora vamos seguir para as perguntas. Antes disso, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do professor Nildo. E serão 3 rodadas de 3 perguntas. Já tem mãos levantadas, 3 mãos exatamente, então eu vou levar o microfone a essas 3 pessoas e depois a gente abre para mais 3 perguntas. Bom, boa tarde, parabéns pela exposição, professor. Minha primeira pergunta, são 3 rapidinho, né? O que o senhor quis dizer com ceder soberania para ganhar poder? Essa expressão, não consegui assimilar ela ainda. A segunda questão, quando falamos em revolução, e nós temos uma situação em que 97% da população está insatisfeita com o governo, e não vemos manifestações de massa, e não vemos lideranças capazes de orientar essa insatisfação popular, e não vemos as condições materiais concretas ou perspectivas de revolução, ou vemos muito menos do que já vimos no passado, né? Não seria justamente uma ideia que não está muito próximo de se concretizar, ou é um debate mais para o futuro, vislumbrando, quando tivermos as condições, ou qual é o caminho para conscientizar as massas de que é necessária uma revolução? E dentro da mesma pergunta, seria válido disputar no sistema atual espaço, como outros já fizeram e continuam fazendo, para se ganhar agendas progressistas, como, por exemplo, retroagir esse processo da venda do pré-sal, da Amazônia, ou essas reformas que estão sendo feitas nesse governo interino, né, e golpista. Terceira pergunta, a terceira é só um comentário. Eu concordo em grande parte, talvez 90% que o senhor falou, mas me sinto um pouco... os 10% seria o que eu vou falar agora, quando o senhor fala do desenvolvimentismo. Eu sou completamente simpático ao nacional desenvolvimentismo, eu acho que ele trouxe grandes saltos de desenvolvimento para a nossa nação, né? Inclusive a Petrobras, inclusive direitos aos trabalhadores, inclusive grandes outras conquistas que conseguimos no período em que essa era, digamos, a ideologia, ou a ideologia entre aspas, se o senhor preferir, predominante na liderança do país. Olá, Nildo, meu nome é Rafael. Nildo, a teoria da Revolução Brasileira é marcada aí na década de 50, né, 60. Eu queria saber, da tua teoria da Revolução Brasileira, o que tu assimila
E o quinto descarto da teoria da Revolução Brasileira clássica, lá do Caio Prado, do Nelson Bernardes Sodré. E seguindo essa linha de raciocínio, por que o PSOL? Né? Uma pergunta já pessoal aí. Você acha que o PSOL, sendo um partido que ele encampa muito mais as demandas de uma esquerda europeia, tu acha que o PSOL é o partido certo para ser o partido da Revolução Brasileira? Boa noite. Meu nome é Eduardo, estudante de integração. Primeira coisa é que eu peço desculpa porque vai ser uma pergunta também. Vou fazer algumas, espero não abordar. A primeira coisa que no início eu falo que me causou um pouco de surpresa é que quando eu falou do ponto do Lula, me parece que você usou a mesma teoria do Domínio Fácil que o STF usou em 2011, 2012, no julgamento do mensalão, canal 470. Queria ver se é exatamente isso quando você fala das fontes e entender o porquê de ir em linha com esse pensamento da época do julgamento. A segunda é sobre essa questão da auditoria pública da dívida. Ela é prevista em Constituição desde 88, no artigo 25 do ato das disposições constitucionais da história. E desde então, houveram vários movimentos no sentido de se realizar essa auditoria, mas ela nunca mudou. Os últimos mais recentes foram o projeto de LDO de 2018, que o Temer vetou uma emenda de dois deputados do PRB, e na época da Dilma ainda, quando da aprovação do plano anual 2016, 2019, que ela também havia vetado, em ambas a justificativa foi mais ou menos a mesma, falando que o Tribunal de Contas da União e a Secretaria do Tesouro Nacional já tinham essa competência para fazer a fiscalização e, eventualmente, a própria auditoria da dívida como um todo. E pensando nisso, dois governos que, a princípio, características são muito diferentes, da Dilma e o governo petista do Montoro. E aí o do Michel Temer tinha um projeto que virou para um lado bem diferente. Por que essa constância em negar algo que já era previsto antes? E daí também por que outros partidos, desde 88, nunca pensaram em entrar, por exemplo, em indiciar o presidente da República, ou seja lá, que fosse responsável na época, por um crime de responsabilidade por descumprimento desse artigo 25 da Constituição Federal. E aí, 1079 fala, tipifica os crimes de responsabilidade, depois do artigo 85 da Constituição fala em atentar contra os poderes da República, etc. E seria possível juntar, combinar esses objetivos para integrar uma ação desse tipo. A última vai em linha, por exemplo, o Brasil já teve uma experiência de auditoria de dívida na década de 30 com verbos. Na época, mais ou menos 40% da dívida foi corrigida, cancelada, enfim. Na década de 70, o Brasil voltou a reorganizar as contas públicas de uma dívida centralizada, com os APMs, depois o TRM. E desde então o negócio virou uma bagunça, NTNB, NTNB principal, Tesouro Selic, e LFC e LTN, estava olhando agora há pouco. E aí, recentemente, a Secretaria do Tesouro Nacional renomeia tudo, eles continuam conseguindo cada vez uma coisa, mas um tipo do mercado muito diferente do que tinha. E aí a abertura também do Tesouro Direto, que tem uma adesão que vem crescendo, tanto em razão do baixo custo de investimento, a partir de R$30, dependendo do tipo de investimento, e uma remuneração que é constantemente alta, mas que volta e meia implica em prejuízo. Por exemplo, quem investiu alguns anos no Tesouro Selic, agora com essa queda, não vai lucrar tanto quanto imaginava no horizonte de 15 anos, 25 anos. E essa falta de simplificação, por exemplo, na contratação de dívida pública,
até onde elas são mecanismos financeiros para diversificar as opções do governo federal no financiamento e refinanciamento de infraestrutura, e até onde você considera que é um dispositivo deliberado para atrapalhar tanto a fiscalização quanto a maximização de lucros, não do governo federal ou dos governos da federação, mas do setor privado, por exemplo. Como é que é o nome? Adinam. Quando eu digo ceder soberania para ganhar poder, é uma metáfora. Implica no seguinte: implica num processo de integração latino-americana. O suposto dessa metáfora é que vamos ter uma integração latino-americana, em que o bloco latino-americano, compartilhando responsabilidades, portanto, cedendo algo de soberania, no sentido de um país só, ganha poder político, na medida que afirma uma vontade coletiva. Então, nós estaremos dando consequência ao capítulo 1 da nossa Constituição, que prevê, precisamente no parágrafo 1, a comunidade, a formação de uma comunidade latino-americana de nações, latino-americana e caribenha de nações, para ter uma unidade econômica, política, cultural, etc., territorial, e seria muito mais do que o poder exclusivamente nacional, como nós temos aqui. É por isso que eu uso isso, ceder soberania para ganhar poder. A gente sabe que a soberania é precisamente o poder. Mas eu incluo isso para dizer assim, uma soberania discutida, por exemplo, nos outros países latino-americanos, nós teríamos maior poder de fiscalização sobre a Argentina, sobre a Amazônia, por exemplo. Individualmente não podemos ter. Esse é o suposto. Segundo a dinâmica, eu vou pegar aqui um texto que nós estamos mais bem soltando aí para todos, um texto sobre o capitalismo independente rentístico, explicando o que é isso, um texto de umas 40 páginas, mostrando que há muita luta no Brasil, ao contrário do que parece que não tem nada. Se entendi bem a tua expressão, pô, amigo, tu está falando da Revolução Brasileira, estamos vendo aí as massas nas ruas, derrubando o Temer, passando por cima das assembleias, vendo os tribunais de contas, que é um festival de corrupção em toda parte, o Ministério Público, que lá no Rio de Janeiro está vários de seus membros em Bangu, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que estão acusados de corrupção de qualquer jeito. Mas veja o seguinte: o número de greves entre 2005 e 2011 foi de 400 greves por ano. Em 2012 foi 877. Em 2013, 2.050 greves. Em 2016, 2.090 greves. Olha como os sindicatos estão ativos. 60% dessas greves são feitas porque os capitalistas não pagam o salário no dia devido, atraso no pagamento. 12, 14, 15, 18 dias. Os trabalhadores fazem greve. Então veja como o sindicalismo urbano está fazendo greve. Agora observe também o número de assassinatos no campo no Brasil durante todos esses anos, nos últimos anos lulistas. Segundo os dados do Conselho Indigenista Missionário SIM e da Pastoral da Terra, são dados da igreja, portanto, mostra que nunca se matou tantos camponeses como agora. E a outra estatística é, a estatística é macabra. Tanto se matou tantos do que aqueles que foram ameaçados de morte, que a estatística é aqueles que foram ameaçados de morte e aqueles que foram efetivamente assassinados. Nunca se prendeu tanto capanga, tanto assassino, mas nunca se matou tanto. Veja que a luta no campo, a luta pela terra, é uma luta cotidiana. Então, como diria Chico Buarque no antigo samba, a dor da gente não sai no jornal. Que não sai no jornal, que não oculta as manchetes, que não tem no Jornal Nacional, me parece absolutamente claro. Mas as lutas são gigantescas. Em 2013, ninguém pode esquecer a luta do movimento Passe Livre em São Paulo. Foi extraordinário. O que aconteceu? Uma pequena organização, que é o movimento Passe Livre, 40 jovens, sai em luta contra um aumento de 20%. A Globo contra,
as televisões contra, o prefeito Haddad contra, o governador Alckmin contra, e aquilo foi tomando tal voltagem que colocou o seguinte: aquilo que o editorial da Folha do Estadão dizia, essa luta é infrutífera, ninguém vai voltar atrás, o que aconteceu? Eles voltaram atrás. Quem mostrou o movimento passe livre naquela oportunidade? Que faltava no Brasil uma vanguarda do quê? Dos partidos. Os partidos estavam absolutamente acomodados. Então tem uma luta gigantesca. Qual é a função do partido político? Encabeçar as lutas. Mas os partidos políticos estão com uma certa apatia. Os partidos de esquerda, na qual eu me situo, estão acumulando força. Os partidos que representaram a esquerda até agora, o PT, que já não é mais um partido de esquerda, é um partido da ordem, um partido que defende todo esse estado de coisas que está aí, é um partido que não encabeça as lutas, ao contrário, sabota as lutas, impede as lutas de acontecer. Entendeu? Você veja que eu considero que o principal crime, tanto do presidente Lula como do presidente Dilma, foi jamais ter convocado o povo brasileiro para uma luta sequer. Nenhuma. Você não terá notícia. Rafael Correa fez isso no Equador. Evo Morales fez isso na Bolívia. Hugo Chávez fez isso na Venezuela. Cristina Kirchner fez isso na Argentina. Nenhuma desses governos foram derrubados. Aqui onde teve um bom comportamento foi derrubado. Percebe? Precisamente por isso. Você veja que a presidente Dilma, eu reputo uma mulher de passado, valioso passado de uma heroína, cara, porque resistia à tortura, à prisão, nas condições da ditadura, enfrentar a ditadura. Ela foi uma mulher muito valente, indiscutivelmente, no passado, digno de orgulho para todos nós, para ela mesma. Mas eu digo sempre, na presidente da República foi uma covardia sem precedentes. Por que não chamou o povo para defender seu mandato? Se estava em curso um golpe, a primeira função de um governante é defender seu mandato. E chamar o povo para defender esse mandato. Porque se não foi assim, o que aconteceu? Se deram um golpe, depois veio a retirada de todos os direitos. E é por isso que ela tinha que ter convocado, não fez. Então, eu quero dizer o seguinte. Sobre essas reformas, eu digo, defendo, todo mundo sabe, como pré-candidato do meu partido do PSOL, eu defendo claramente o seguinte, que cada uma dessas medidas sejam submetidas ao plebiscito, nós vamos revogar todas e cada uma delas. E o presidente da República eleito tem que ir para a televisão, em rádio, em cadeia de rádio, jornal e televisão, dizer claramente que está colocando um plebiscito e está pedindo o apoio da população para revogar as medidas que aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional aprovou e negociadas infinitas que têm vício de origem e não têm legitimidade, porque é fruto da corrupção. Então, retroagir em toda a reforma. Mas não só retroagir na reforma. Atacar coisas como a que o João está dizendo. É absolutamente indispensável enfrentar o tema da dívida, porque é o núcleo da República Rentista. O governo Temer, corrupto e liberal, e a Globo diz claramente, tem que fazer o ajuste para tornar sustentável a relação dívida e dívida. Eles estão dizendo para que o ajuste é para pagar a dívida. E quanto mais paga, mais a dívida cresce. Então, nós temos que dizer, nós vamos revogar isso também. E tem que fazer auditoria baseada na Constituição. Jonathan, eu sou radicalmente contrário à teoria do domínio de fato. Quero dizer o seguinte, não tenho o menor apreço pela República Burguesa, suas leis, seus tribunais. Mas defendo que todo mundo tenha direito ao acesso ao direito e à justiça burguesa para se defender da arbitrariedade do Estado. Os trabalhadores têm uma lei trabalhista. Eu posso defender o habeas corpus. São todos instrumentos da legislação burguesa. E defendo por isso. E, portanto, o caráter corrupto de Lula, para mim, não está dado, eu disse claramente, pela propriedade do sítio em Atibaia, que ninguém vai provar que é dele, e o juiz não consegue provar. Como a cobertura do Guarujá, também ninguém consegue provar, o juiz não conseguiu provar.
Então, uma arbitrariedade completa do juiz Moro. Agora, isso não elimina que o Lula, para mim, seja corrupto em uma escala muito maior. Por quê? Porque dirigiu um sistema político e não atacou a corrupção na jugular. Defendeu esse sistema, que é esse sistema de presidencialismo de coalizão, criado por um obscuro sociólogo do PSDB, que Fernando Henrique inaugurou como prática, da qual comprou a emenda da reeleição. E Lula continuou naquele sistema. Os dois são corruptos. Corruptos no sentido mais profundo da palavra. Tal como eu considero que a Dilma, a presidente Dilma, é corrupta no seguinte sentido, que prometeu uma coisa nas eleições de 2014 e imediatamente, 2 meses depois, aplicou outra. A corrupção não pode ser vista como aquele prefeito que rouba da merenda escolar, ou no processo de privatização da Vale do Rio Doce, que foi uma corrupção completa, ou na multiplicação do sistema de dívida que está repleta de ilegalidades, ou nos empréstimos do BNDES, na compra da JBS, de mais de 1.800 políticos no Brasil. Tudo isso aí é corrupção deslavada, mas é uma corrupção moral muito mais profunda, que são aqueles que atuam no sistema em lugar de combatê-lo. E é isso que fez com que a grande maioria da população desacreditasse no sistema político e, com razão, não acreditasse nos políticos. E é nesse sentido que eles são, portanto, corruptos. E, portanto, descarto completamente a teoria do domínio do fato, que é uma coisa horrorosa, arbitrária, que joga contra as regras de uma sociedade minimamente civilizada e que joga com o poder de alguns juízes que, apoiado na mídia, que é um poder despótico, encontra alguém e liquida sua reputação. Eu nem precisava do que estão fazendo aí com alguns políticos. Alguns deles, merecidamente. Eu vi o que fizeram com o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina e foi um suicídio. Percebe? Um sujeito que eu vi na Bandeirantes, por exemplo, dizendo que ele encabeçava um sistema de corrupção de 80 milhões de reais no ensino à distância. Quando 80 milhões era todo o programa, a parte investigada era 500 mil e não era da gestão do reitor que se suicidou, mas da gestão anterior. Que ele cometeu erros, pode ter cometido, mas que, obviamente, a mídia, com o Poder Judiciário, a Polícia Federal, fez um massacre da sua reputação, da qual ele entrou em absoluto desespero e, por essa razão, se suicidou. Eu vi isso na minha universidade e acho aquilo uma barbaridade. Como acho uma barbaridade uma prisão coercitiva, sem base, que fizeram com o Lula, mas não com o Lula de nenhum crime, sobretudo o crime mais fundamental, que o Lula na presidência da República e a presidente Dilma na presidência da República não enfrentou os corruptos, não colocou para fora do governo, não fez composição com o corrupto. E não chamou a opinião denunciando os corruptos. Quem não sabia que Eduardo Cunha era esse corrupto notório que está aí? Desde sempre. Mas um pacto aqui, outro pacto ali. Essas coisas, isso é um sistema de corrupção. E nós temos que tratá-lo como tal. Hoje a gente trata como tal, não perdi. Bom. Em 94, não há essas mudanças, por uma razão simples. Desde 94 se instituiu no Brasil o petucanismo. O que é o petucanismo? É um sistema. No começo, os petistas representavam as classes subalternas. Os tucanos, aquela crônica insensibilidade social da classe dominante. Com as duas vitórias do Fernando Henrique Cardoso, o petismo adotou a estratégia econômica do Plano Real. Fazia oposição, não fez mais, começou a defender o mito da moeda forte. E os tucanos na oposição, o que aprenderam? Começaram a defender os programas sociais do petismo. Na última eleição presidencial, o tucano Aécio Neves, aquele playboyzinho que está agora envolvido em tudo quanto é negociado com a JBS, tentando se explicar, o que ele disse? Eu não só não vou acabar com o programa Bolsa Família, como vou dar o 13º. E por que ele fez isso, Jorge? Sabe por quê? Porque o programa Bolsa Família era muito barato. Consumia 0,47% do PIB. O que significa? Nada. Então a elite nunca foi contra esse programa social. Era uma digestão moral da pobreza. E mais uma coisa, ao contrário do que ocorria na Venezuela, na Bolívia e no Equador, os programas sociais brasileiros não levavam à mobilização dessas comunidades.
Então, o governo, que é o governo de transformação, tem que pegar essa população, ao mesmo tempo que dá o programa Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, etc., e luz para todos, etc., e organizá-los politicamente. O governo tem que fazer isso. O partido do governo faz isso. Organiza os pobres, os oprimidos, dá uma autoridade de classe subalterna e enfrenta a classe dominante. A política não é a arte de qualquer acordo, não é a conciliação, sobretudo quando a burguesia não quer conciliar. Agora, por que não rompe? Não rompe porque tem esse pacto estabelecido. E o petismo tem muito claro, nos derruba agora, não vou chamar o povo que volta em 2018. Para fazer o quê? Para fazer aquilo que levou à queda deles. Percebe? Só que agora, com uma coisa fundamental, que eu queria mencionar, terminar com isso, o neodesenvolvimentismo, que hoje não menciona aqui, que é o seguinte: você pode ter simpatia pelo neodesenvolvimentismo, é natural, milhões tiveram. É assim mesmo que funciona. Por quê? O neodesenvolvimentismo, o desenvolvimentismo clássico, é uma tentativa de dar direito aos trabalhadores, por exemplo, fazendo um pacto de classe em que os empresários ganham, mas os trabalhadores ganham direitos sociais. Carteira assinada, previdência social, direito à cidade, à cidadania, que Marx fala no Manifesto Comunista. O direito à cidade, à cidadania. Só que tem épocas que, a despeito de ser desejável, é impossível. E nós estamos numa conjuntura que é impossível manter uma política desenvolvimentista. Porque a classe dominante quer tudo. E o período de crise não admite. E agora, eu disse aqui, o Estado está super endividado, tem uma divisão social do trabalho e come, em termos internacionais, compra nós, e a burguesia tem a China como produtor de mercadorias. Não precisa mais fazer industrialização nenhuma aqui. A burguesia industrial já decidiu importar máquinas e equipamentos e fazer. E não cabe ao governo revolucionário, governo de transformação, colocar nessa burguesia parasitária uma consciência que ela não tem, que ela já descartou historicamente. Por isso que o desenvolvimentismo não pode mais se realizar. Pessoal, infelizmente, nós já ultrapassamos o tempo limite do nosso uso no auditório. Como eu falei para vocês, vai ter um evento que vai começar agora, né, do PPG-PPD. E, infelizmente, por esse motivo, a gente não vai poder abrir para uma segunda rodada de perguntas. Peço desculpas aos organizadores do evento do Mestrado de Políticas Públicas e Desenvolvimento. E vou passar o microfone para o Nildo para ele encerrar, responder a última pergunta, se despedir. Feito essas considerações finais, desculpe, Rafael. Veja, a Revolução Brasileira tem uma larga tradição crítica. Começa nas lutas sociais, desde 30, 40, 50, enquanto no nacional reformismo, o capítulo mais lúcido, exatamente por ficar no limite das reformas e não aplicar uma plataforma anticapitalista derrotado pela ditadura. E eu considero que nos anos 60, um teórico como Alberto Guerreiro Ramos, do Mito e Verdade da Revolução Brasileira, fez a crítica revolucionária à Revolução Brasileira. Considero aquele livro um marco. E é um livro que, com tantos outros autores, entre os quais se inclui Carlos Vaz, Nelson Fernandes Sodré, obviamente, de perspectivas distintas, cada um deles, a Revolução Brasileira, de Caio Prado, sobretudo com o prefácio de 77, que eu vi exibido ali, está sendo vendido ali fora. É um livro que ainda concebe a Revolução como um ato processual, não como uma ruptura radical, então tem divergências aí. Como a perspectiva de Nelson Fernandes Sodré, de conciliação do marxismo com o nacionalismo, é uma porta essencial desse projeto de transformação. E, finalmente, por que o Sol? Você me pergunta, eu queria dizer o seguinte, por dupla razão. Primeiro, eu passei minha vida na Universidade Brasileira e na Universidade Latino-Americana. E decidi, esse ano, me filiar num partido político que é o PSOL. Decidi que agora é hora da praxis política mais radical possível. Que a sociedade brasileira está demandando isso. E, portanto, a despeito de continuar com a minha rotina sagrada de professor, de dar minhas aulas, de fazer minhas pesquisas, decidi dar meu tempo de militância não mais dentro da universidade, mas fora da universidade no partido político.
Porque a transformação radical da sociedade não virá da universidade, já sabemos disso, virá de fora da universidade. É preciso ter gente aqui lutando por um currículo importante. É preciso ter gente aqui não impedindo retrocessos. É necessário ter gente aqui lúcida, se preparando intelectualmente para os grandes combates que a nação terá e que as classes subalternas terão. Mas eu acho que agora é uma hora da renovação da praxis política. E me já queimei todos os barcos nisso, me criei pessoal. Por que o PSOL? Porque o PSOL é o partido no qual eu posso falar abertamente na Revolução Brasileira. O Partido Comunista tem uma tradição que eu tenho grande apreço, e o Partido Comunista tem feito grandes transformações teóricas, sobretudo nesse último período, muito importante. Tenho também imenso apreço pela tradição praticista do PSTU, mas eles também têm um corpo teórico mais fechado, mais orgânico, e eu considerei que dentro do PSOL, o PSOL tem um grande desafio. É o desafio de não se constituir no espírito crítico do petismo e das insuficiências petistas. Mas, ao contrário, de superar dialética historicamente o petismo, que foi um fracasso histórico rotundo. Tão rotundo que foi incapaz de impedir um golpe parlamentar que levou a uma retirada de direitos fundamentais da maioria da maior parte da população. E o PSOL está num grande desafio. Ou o PSOL traduz a Revolução Brasileira, ou ele passa precocemente para uma peça de museu histórico. De uma tentativa fracassada. E eu estou apostando, junto com milhares de companheiros do Brasil inteiro, dentro e fora do PSOL, que esse partido se transforme em uma vanguarda do povo brasileiro. Uma vanguarda que, exatamente por ser vanguarda, não se afasta da maioria do povo. Não existe vanguarda sem povo. Isso seria um vanguardismo histérico que não daria em nada. Mas também creio que um partido como o PSOL, se ficar limitado à luta parlamentar e aquilo que ele chamou de utilismo parlamentar, também fracassa. Nós sabemos, eu vejo lá no PSOL, tem uma bancada de deputados federais ultra aguerrida, extraordinária, mas completamente incapaz de enfrentar lá dentro. Porque não é por falta de talento dos nossos deputados, é porque a luta, grosso da luta política vai se dar nas ruas, na sociedade brasileira, nas greves, nas grandes mobilizações. E vai, no máximo, aparecer no parlamento. A luta, portanto, não é para ganhar, eleger deputados, vereadores, prefeitos, senadores, governadores e, eventualmente, o presidente da República. É fazer isso para mobilizar o povo e chamar o povo para as grandes transformações. E acho que o PSOL, por ser um partido que está em formação, tem menos de 2 décadas de existência, obviamente. É um partido novo, é um partido que abriga no seu interior um conjunto de tendências, entre as quais essa que eu defendo, que é de uma tradição marxista, do pensamento crítico e de um nacionalismo revolucionário que é indispensável em todas as transformações sociais. Daí porque eu me jogo de corpo e alma nesse projeto, acredito profundamente nele, não só porque quero disputar sua convenção nacional como pré-candidato que sou, mas por uma conjuntura que eu considero que o PSOL tem e terá um papel protagônico. E ele ou faz esse papel protagônico, ou ele passará para a história como mais uma tentativa fracassada de todos nós de esquerda. É por isso que eu abri completamente diferente partido. E mais, quero agradecer as perguntas e observações todas muito atinadas de vocês, muito preparadas, ao convite dos estudantes para participar desse evento. Eu me oriento sempre como lembro. É a última vez que eu fui convidado. E, portanto, digo tudo que penso. E eu espero que vocês tenham gostado e me convidem para outra vez. Muito obrigado. Saiu aí. Ah, até aqui. E aí? Só concluir ali, clicar em concluir.